Bom, shalom para todos. Estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre Jesus em Noé, né? Yeshua e Noah, passado, presente e futuro. Estamos aqui para falar da história do dilúvio, embora que a gente ainda esteja contextualizando o cenário anterior ao dilúvio, né? Os dias anteriores ao dilúvio, como Jesus disse. O nosso subtema nesse momento, né, é o início da história do dilúvio, lá em Gênesis 6, onde aparece os filhos de Deus e as filhas dos homens se unindo em casamento. E aí a ira de Deus vem sobre a terra. E surge a pergunta: quem são os filhos de Deus, ou os filhos de Elohim, e quem são as filhas dos homens, ou as filhas de Adão? Então, a primeira pergunta que a gente faz é: como podemos confirmar que a humanidade é comparada a uma semente? Essa informação ela é muito importante. Então, vamos lá. A gente já tem falado há algumas semanas, né, sobre como nós podemos confirmar pelas escrituras sagradas que a humanidade é comparada à semente. Então, por exemplo, lá em Gênesis 1, nós podemos ver que as sementes estão no terceiro dia, no dia terceiro, comparadas com Adão lá no dia sexto. Assim como as sementes surgiram, né, foram produzidas pela terra no dia terceiro, Adão saiu da terra no dia sexto. Em Gênesis 2, diz que as sementes só brotaram da terra depois que Adão saiu da terra no dia sexto. Em Malaquias 2:15, nos diz que Deus fez somente um homem para que a partir dele fosse gerada uma semente para Deus. E em Gênesis 1 ainda, novamente, nos versículos 27 e 28, Deus abençoa o casal, Deus abençoa Adão e diz que nessa bênção, a primeira bênção dele seria frutificar. Então, tudo isso está ligado à semente, completamente, né? E também nós vemos por todas as escrituras, por exemplo, no chamado Antigo Testamento, no Taná, que o homem é comparado a uma planta, a uma erva, a uma árvore, bem como também no chamado Novo Testamento, o homem é comparado a uma árvore, a uma planta. A gente falou também que no Salmo 139, no 13 ao 15, o salmista ele compara a gestação de uma criança, a formação do feto no ventre da mãe, comparado a uma semente que jorra, né, que germina no seio da terra, né, nas profundezas da terra. Então, o homem no ventre da mãe comparado a uma semente nas profundezas da terra. E em Jó, no capítulo em João, no capítulo 12, versículo 24, Jesus, o último Adão, se compara a uma semente que precisava morrer para depois dar muito fruto. E surge uma outra pergunta: o que ocorreu com as sementes após o pecado? Então, nós vemos que Adão é comparado a uma semente e depois logo toda a humanidade que ele gerou é comparado a uma semente. O próprio Jesus se compara a uma semente que precisa frutificar. Mas depois do pecado acontece algo, né? Que aí surgem as duas sementes. Então, como é que a gente pode confirmar que surgiram essas duas sementes? A primeira questão a gente coloca aí a comparação em Gênesis 1. O Adão é abençoado para frutificar. Em Gênesis 3, nos versículos 17 e 18, por causa do próprio Adão, a terra é amaldiçoada e logo em seguida vão surgir os espinhos. Então, antes uma semente abençoada, agora uma semente amaldiçoada a partir do Adão. Ainda em Gênesis 3, no versículo 16, existe a comparação do antes e o depois. Antes, a mulher poderia ter alguma dor para dar à luz a filhos, quando ainda a semente era divina, e agora, com a semente de Satã, com a semente do pecado, as dores seriam multiplicadas, né, aumentadas. Então a gente coloca aí o símbolo na mulher sentindo as dores do parto, com alguém que está sendo espetado, né, num espinho. Também, Gênesis 3, no versículo 15, aí fica mais claro ainda,
quando Deus fala para a serpente, né, para Satã, que surgiriam agora duas sementes. E essas duas sementes, elas teriam inimizade, haveria guerra, haveria perseguição entre a semente da serpente e a semente da mulher. E por último, em Gênesis 4, né, logo em seguida, ao capítulo 3 de Gênesis, quando surge o pecado, aparece, né, nós identificamos facilmente essas duas sementes que foram prometidas, que justamente são os filhos de Adão, Caim e Abel, logo após o pecado. Caim representando a má semente, a semente da serpente, e Abel representando a semente da mulher, né, os filhos de Deus. E como confirmar que Caim era a semente da serpente? Bom, o apóstolo João, ele nos afirma isso, né, que Caim era a semente da serpente, né? Ele fala que Caim era do maligno, e ele faz a comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E para dar um exemplo dos filhos do diabo, daqueles que não amam o seu irmão, o apóstolo João cita a vida de Caim. E nós, só para lembrar, Caim é reprovado por Deus quando ele oferece a sua oferta do solo. Ele se ira e o seu semblante cai, e Deus fala para ele, né, que ele, se ele fizesse o bem, ele também seria aceito, ou seja, ele não fazia o bem, ele fazia o mal, e por isso ele foi reprovado por Deus. Caim, ele, depois de toda a sua ira, né, do seu semblante descaído, sua reprovação diante de Deus, ele se vinga no seu irmão Abel, né, naquele que foi aprovado por Deus, naquele homem que era justo. Então, ao invés de ele ter arrependimento, ao invés de ele se voltar para Deus, ele acaba piorando toda a situação, né? Então, é, Caim, ele alega para Deus que Deus não sabe julgar, porque Deus, como se Deus tivesse pesado a mão. Ele alega que a sua maldade, né, o seu pecado seria maior do que ele podia suportar. E Deus, então, marca ele, né, coloca um sinal nele para que ninguém o ferisse. O próprio Deus tinha um juízo reservado para ele. A partir daí, Caim sai de diante da face do Senhor, ele vai para o Oriente. Adão tinha saído do jardim pelo Oriente e estava ali com sua família. Caim vai mais ainda para o Oriente, ou seja, se afasta mais ainda de Deus. E lá no Oriente, na terra de Nod, ele gera um filho, ele edifica uma cidade e ele coloca o nome dessa cidade, o nome do seu filho, Enoque. Então, o trajeto, né, o caminho, como Judas ele afirma, o caminho de Caim, né, um caminho que vai ser seguido por todos aqueles que são os filhos da serpente, né? E aí surge a pergunta, né? A descendência de Caim seguir os passos do pai? Os filhos que Caim gerou, né? Enoque e o seu neto, bisneto, tataraneto, esses homens, eles seguiram os passos de Caim, eles cometeram os mesmos erros que Caim. Então, quando a gente olha para a descendência de Caim que nós falamos no estudo anterior, e a gente percebe que eles têm uma ligação com os erros do pai, né? O filho de Caim, Enoque, significa treinado, educado, ensinado. Então, de alguma maneira, Caim compartilhou com o seu filho, treinou o seu filho para que ele inaugurasse um novo tempo na história da humanidade. E a família de Caim é responsável nas escrituras pela, vamos dizer, origem da civilização, né? São as cidades, as construções, as invenções, né? As tecnologias, né? As novidades. E a partir de Enoque nós temos Irade, que foi um perseguidor pelo seu nome, né? A Bíblia ela dá muita ênfase para os nomes das pessoas. Nós vemos que até quando Deus encontra com determinados homens, Deus até muda o nome deles para que o nome, a fama, ela se identificasse com aquilo que a história nova que a pessoa estava a partir daquele momento contando. Então, por isso que a gente vê Abrão sendo mudado o nome para Abraão, nós vemos Esaú com o novo nome de Edom, nós vemos Jacó com o novo nome de Israel, nós vemos Simão com o novo nome de Pedro,
e assim sucessivamente, né? Nós vemos várias pessoas na Bíblia com o nome identificando alguma situação, alguma causa do seu nascimento, ou alguma atitude, né? Então nós vemos aí Irade como perseguidor, assim como Caim perseguiu o seu irmão Abel. Meu Jael, ferido de Deus, nos lembra a ferida, né, a marca que Deus deixou em Caim para que ninguém o ferisse. Metusael, que significa aquele que foi o estrangeiro, o peregrino, aquele que foi arrancado da sua terra por Deus, nos lembra, né, o fato de Caim ter saído da terra, né, diante da face do Senhor, porque Deus falou que ele seria fugitivo e errante sobre a terra, mas esses homens eles não vão atribuir aos seus juízos é, por conta do seu pecado, né? Eles sempre vão culpar a Deus por isso, né? Felizmente. Nós vemos também Lameque, né, que introduz, né, um casamento diferente daquilo que Deus orientou, então uma certa libertinagem, né? Ele se casa com duas mulheres, uma extrema violência, né, porque ele mata o homem porque o feriu e um jovem porque pisou nele, né? Se a gente fosse fazer alguma coisa com alguém que pisou em nós, né, seria complicado, ainda mais para quem pega trem, metrô lotado, né, ônibus lotado, né, seria complicado. Então nós vemos que Lameque, né, está numa extrema violência. E ele, quando ele zomba do juízo divino, porque ele diz que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7. Ou seja, ele considera, em primeiro lugar, que a sua vida, né, as suas atitudes são 70 vezes piores do que as atitudes de Caim. E, além disso, né, ele zomba do fato do juízo de Deus, né? E aí ele tem 4 filhos, né? 2 com a sua esposa Adá e 2 com a sua esposa Silá. Com Adá ele tem Jabal e Jubal. Jabal, ele exerce uma grande influência sobre o gado, sobre as tendas, né? Sobre uma vida nômade, uma vida de errante, uma vida de fugitivo, de fato. E, né, ele tem uma tendência de nos mostrar o porquê o ser humano mudou o seu tipo de alimentação. Porque Jabal, ele é aquele que vai ser o pai, né, ser o primeiro daqueles que possuem gado. Então, por que que ele queria o gado para ele, né? A questão fala aí sobre a propriedade, né, o comércio. Então a gente vê aí o domínio do homem, né, se destacando numa época que tudo era de todos. A gente vê também em Jubal uma situação de entretenimento, porque ele é o pai daqueles que tocam os instrumentos musicais. Não é que ele é o inventor da música, até porque não foi ele que inventou o som e, consecutivamente, não foi Jubal e nem Satã que desenvolveu, que criou a música, né? Porque os acordes, os ritmos, né? A harmonização dos sons, né? ela vem da própria natureza. Então foi Deus que criou os sons, foi Deus que criou as melodias, foi Deus que criou. Só que o que o inimigo faz? O inimigo ele se apropria daquilo que Deus criou e utiliza para o mal, né? Então determinados ritmos, determinados sons, determinadas melodias, elas contribuem para o mal da humanidade, né? E não simplesmente só os instrumentos ou o ritmo e tudo mais, mas as músicas que vêm, né, junto com esses ritmos, né? Ou melhor dizendo, as letras das canções que vêm, perdão, junto com esses ritmos. Uma vez eu li num livro, achei bem interessante, uma pessoa influente do passado, ela dizia: dá-me as músicas, os hinos de uma nação e eu mudarei a cultura de uma nação. Então ele considera que através das canções que o povo canta, as pessoas de uma nação inteira elas podem ser influenciadas para aquilo que aqueles que estão compondo, eles podem estimular, eles podem ensinar, né?
Então, nós vemos aí a música, o entretenimento, né? De alguma forma, o homem tentando suprir essa necessidade da ausência de Deus, né? Da ausência da presença de Deus. Então, nós vemos também, junto com tudo isso, Tubal-Caim, que aí a Bíblia não chama ele de pai, até porque ele não é o primeiro, ele é o mestre, ele é o especialista. E, além de especialista, ele é aquele que vai ensinar, né? Ele é o mestre de toda obra de metais, né, do passado. Então, nós vemos Tubal-Caim, se ele é mestre de toda a obra, então ele utiliza-se das técnicas, ele utiliza aí da natureza para trazer novidades. E essas novidades não são para o bem, né? Porque se a gente tem aí uma necessidade antiga de comer, de se alimentar, ele não está usando os metais apenas para isso, né? Então nós vamos entender, né, que uma civilização de homens que estão fazendo mal, que estão matando o próximo por coisa tão boba, né, por ter pisado, por exemplo, nós vemos Tubal-Caim aí com a influência da tecnologia para fazer o mal, né, para matar, para as armas, por exemplo. E a irmã de Tubal-Caim, né, filhos de Zilá, esposa de Lameque, é a Naamá, né? A Naamá, como a gente falou na semana no estudo anterior, ela significa agradável, né? E também pode significar desejável, né? E lembra ali a tentação, né, da mulher diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satã fez propostas e ela foi tentada a desejar aquela árvore. E aí, nesses 4 filhos, né, Jabal, Jubal, Tubal-Caim e Naamá, os 4 filhos de Lameque, nós identificamos aí inventores, né? O pai dos que habitam em tenda e tem gado, o pai dos que tocam harpa e flauta, o mestre de toda obra de cobre e ferro. Então, eles estão inventando, eles estão desenvolvendo, eles são os precursores de um mundo novo, de uma civilização nova. E Romanos 1 vai chamar esses homens dessa época de inventores de males. O apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 1, que por conta disso, a ira de Deus foi manifesta dos céus. Nós temos nas Escrituras Sagradas a ira de Deus se manifestando nos céus através do dilúvio. Embora não tenha a palavra dilúvio, lá em Romanos 1, todas as características nos indicam Deus falando sobre esse período. E junto com esses 3 homens, né, está a Naamá. Então, se eles são líderes, se eles são pessoas que são influentes, né, são como o próprio nome de Jabal, Jubal, eles indicam, né, rios, né, aqueles que carregam, aqueles que conduzem. Então, eles estão influenciando uma geração e Naamá está junto deles. Né? Naamá está junto dessa nova liderança do mundo. Então, ela também tem uma influência muito grande nesse período. Essa imagem, né, ela mostra 2 tipos de terreno, 2 tipos de campo, e é para a gente exemplificar, porque quando Caim ele peca, né, matando seu irmão, Deus havia alertado a Caim sobre o que aconteceria a partir de então, porque Caim ele herdou do seu pai Adão a profissão de lavrador da terra, né, de agricultor. Ele cuidava da terra, ele plantava, ele colhia. E quando ele comete o assassinato, Deus falou lá em Gênesis 4, no versículo 11, e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Aí o versículo 12 diz, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então, nós vemos aí que o território de Caim, a terra de Caim, ela seria uma terra amaldiçoada, né? Caim, quando lavrar a terra não mais corresponderia a ele. Então, ele teria dificuldades agora de colher aquilo que ele plantasse. Então, ele teria que arranjar uma nova forma de viver, de sobreviver, de se alimentar. Então, tem total sentido o fato de um de seus descendentes, chamado Jabal, estar criando gado, porque agora, já que a terra não está dando para eles
as verduras, os legumes, os frutos, eles vão desenvolver, né, uma alimentação baseada na carne animal. E se ele não tem, eles vão ir para o território do vizinho, né? Porque seria, a princípio, a forma mais fácil também, né? De saquear, de roubar. Então, nós vemos aí, como eu ouvi essa semana de um irmão, né, o surgimento da guerra. Né? Por que surge a guerra? Porque o ser humano ele tem uma determinada necessidade e, ao invés de ele pedir ajuda, ao invés de ele pedir socorro, se humilhar, né, ele prefere roubar o que o outro tem, ele prefere tomar o que o outro tem. Né? E é isso que a descendência de Caim vai fazer. Né? Então, eles são perseguidores, né, porque eles estão amaldiçoados e eles vão atrás, né, daquilo que os seus irmãos, né, os outros filhos de Adão, eles possuem. Então, nós vemos aqui nessa tela, né, um exemplo do que poderia ser a terra de Nod, na cidade de Enoque, onde está a descendência de Caim. Então, nós temos novidades, nós temos construções que Deus não estava presente, nós temos inauguração e treinamento de um novo tempo, inimizades, guerras, violências, uma idolatria, nós vemos uma alimentação indevida e a sedução. Né? Porém, enquanto isso, né, junto ao Éden, de onde Caim saiu, estavam os seus irmãos. Né? Ele matou Abel, mas Adão e Eva não tinham só dois filhos, né? Não tinha só Caim e Abel. Eles tinham outros filhos. E o que estava acontecendo lá junto ao Éden? Então, nós vamos falar sobre os descendentes de Sete. Lembrando que lá em Malaquias 2, no versículo 15, quando Deus cria Adão, Deus criou só um porque ele buscava uma descendência para Deus, né? Uma semente para Deus. E Deus não desistiu do seu projeto. Na verdade, Deus já sabia que tudo isso iria acontecer e nasce Sete justamente para trazer essa descendência que Deus desejava, almejava. Nós vemos em Gênesis 4, no versículo 25, é o seguinte: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e o chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então, Abel morre e agora vai surgir de Adão e Eva Sete, né? O seu filho chamado Sete. Quando a Bíblia chama ele de Sete, não quer dizer que ele é o sétimo filho, né? Esse nome Sete tem outro significado no hebraico, não tem a ver com o número 7 nosso, não. Então, Adão gera Sete. E a partir de Sete, né, nós temos toda uma descendência. Assim como Caim, ele tinha uma descendência, né? Caim gerou Enoque, que gerou Irade, que gerou, enfim. Também Sete, o seu irmão, vai gerar filhos. Né? Então, Sete gerou a Enos, que gerou a Cainã, que gerou a Malalael, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém, que gerou a Lameque, que gerou a Noé, que gerou a Sem. Noé e Sem são os homens da época do dilúvio. Né? E nós vamos chegar lá nesses homens mais tarde. E o que tem a ver a família dos Sete? Qual a diferença da família de Sete para a família de Caim? Então, se começa por aí, em Gênesis 4, versículo 26. A Bíblia diz que Enos, o filho do Sete, que é filho de Adão, quando Enos nasce, então se começou a invocar o nome do Senhor. Pois bem, nós não sabemos o que o Adão estava fazendo, né, durante todo aquele período, mas só o seu neto, nos dias do seu neto Enos, se começa a invocar o nome do Senhor. A gente não vê na família de Caim em nenhum momento citando que algum deles buscou a Deus, algum deles louvou a Deus, algum deles fez algo em relação ao Senhor. Né? Mas nós vemos já no início da história da família de Sete, já essa frase maravilhosa, né, de homens buscando, invocando o nome do Senhor. Enos gera Cainã, que gerou a Malalael. Malalael significa no hebraico
como louvar a Deus, ou o que é louvar a Deus. Malalael tem esse Ma, e depois tem o Alel, que seria o transliterado o Aleluia, né? Então, seria Ma, é como, Alel, que é louvar, e El, que é Deus. Então, como é louvar a Deus? Então, a descendência de Sete, ela demonstra um interesse de conhecer o nome de Deus, de louvar a Deus, e eles vão se destacar por isso. Malaiel gera a Jared, e Jared gera Enoque. E em Gênesis 5, no versículo 24, nós vemos que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, Enoque é um personagem que se destaca na descendência de Sete, porque Enoque é um homem que ele não morreu. Se a gente ler Gênesis 5, em todo o capítulo, nós vamos ver que Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu X tempo e morreu. Enos viveu X tempo e morreu. Todos eles morreram, mas Enoque não morreu. Ele foi levado, ele foi tomado pelo Senhor. De tal maneira, ele se tornou tão íntimo, né, com Deus, ele andou tanto com Deus, ele aprendeu tanto com Deus, que Deus não permitiu ver a morte, né, mas Deus o levou, o tomou. Esse termo tomar é o mesmo termo que aparece lá em Gênesis 2, para quando Deus coloca Adão no jardim, no Éden, né, Deus toma Adão, então Deus toma Enoque. É o mesmo termo lá no livro de Reis, quando Deus arrebata, quando Deus leva o profeta Elias, né? Então, é esse termo também, tomou. Então, Enoque é tomado por Deus. Em Judas, no versículo 14, diz que destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, a vinda do Senhor não é uma novidade pregada pela igreja. Isso é muito interessante. Desde os dias de Enoque, lá na descendência de Sete, Enoque já profetizava que o Senhor viria com os seus santos para julgar o mundo. É claro que naqueles dias Deus veio sobre a terra, né? Os céus foram abertos para o juízo vir sobre a terra, mas é claro que tudo isso tem um símbolo acerca do futuro, daquilo que ainda há de acontecer. Então, Enoque foi um profeta. Além de andar com Deus, ele era um homem que anunciava a vontade de Deus sobre um mundo que já era ímpio, segundo Judas, no versículo 14. Se o Senhor nos permitir, a gente vai meditar um pouco mais. Tá? E Enoque, né, ele antes de ser tomado, ele tinha gerado a Matusalém, que é um homem que mais viveu, segundo as Escrituras, né, segundo o que as Escrituras nos relatam. Ele viveu 969 anos. Matusalém gera Alameque, que a gente não pode se confundir, né? Existe o Enoque, filho de Caim, e existe o Enoque, descendente de Sete. Existe o Lameque, descendente de Caim, que é aquele homem mau, e existe esse Lameque, aqui, filho de Matusalém. Esse Lameque, ele foi o pai de Noé, ele que dá o nome de Noé. E Noé gerou a Sem. Noé, a Bíblia vai dizer, em Gênesis 6:9, que Noé era justo e perfeito, né, e maduro em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, assim como Enoque andava com Deus, Noé também aprendeu a andar com Deus. E, por último, que nós vamos citar aqui, o Sem, né, ele é citado lá em Gênesis 9, no versículo 26, como bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Noé está abençoando seus três filhos, né, o Sem, o Cão e o Jafé. Só que com relação ao Sem, Noé diz que o Senhor era o Deus de Sem. Então, de fato, Sem servia a Deus, temia a Deus. Então, nós vemos desde Sete até Noé, ou até Sem, homens que se destacaram, a gente não pode falar de todos, né, que todos eram homens justos e tementes a Deus, a Bíblia não afirma isso, pelo contrário, nós vamos entender o porquê,
mas nós vemos uma descendência de homens que serviram, que buscaram ao Senhor, né? E, por fim, nessa primeira parte, nós vemos lá em Gênesis 4, no versículo 1, quando Adão e a sua mulher geram e dá à luz a Caim, a mulher diz: alcancei do Senhor um homem, o homem, um Adão, como se ele fosse um novo Adão. E lá em Gênesis 4, versículo 25, quando nasce o Sete, ela fala: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Então, Caim, ela tinha alcançado, esse alcançado no sentido de adquirido, pode ser traduzido como uma aquisição, né? E o Sete é algo que Deus concedeu, né? Deus deu, né? Sem o esforço dela. Então, Caim, ele é um homem que foi alcançado, adquirido, e Sete, um filho que veio de Deus. Então, nós temos aqui duas sementes agora, a partir do pecado. Em Gênesis 3, a semente da serpente, que teria as dores de parto multiplicadas e uma terra amaldiçoada com espinhos. E, de outro lado, a semente da mulher, que teria, sim, dores de parto, mas seriam frutos abençoados. Em Gênesis 4 e 5, em Gênesis 4, a descendência de Caim, em Gênesis 5, a descendência de Sete. Já em Gênesis 6, nós temos a descendência das filhas de Adão se unindo aos filhos de Deus, né? Os filhos dos homens se unindo aos filhos de Deus. Então, nós temos, desde Gênesis 3, essas duas sementes aparecendo, né? Por um lado, a semente da serpente, por outro lado, a semente da mulher, que também pode ser chamado de filhos de Deus, que são os descendentes de Sete. Então, nós identificamos aí na descendência de Caim a última personagem da lista da genealogia. Como falamos anteriormente, não é comum uma genealogia o final dela terminar com uma mulher, ter um destaque para uma mulher. Na Bíblia, isso não é comum, mas nós vemos que as filhas dos homens, elas representam nessa situação o próprio Satã, que escolheu desprezar ao Senhor. E nós vemos aí, entre os filhos de Sete, os filhos de Deus, que, como os santos anjos, escolheram servir ao Senhor. Tá? Então, nós vemos, de um lado, as mulheres, que representam aqueles que seguiram Satã, e, por um outro lado, nós vemos homens, chamados de filhos de Deus, que resolveram servir ao Senhor como santos anjos. Existe uma norma, uma regra, lá em Levíticos 19:19, dada por Deus, que diz o seguinte: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. Então, havia uma proibição de cruzar espécies de animais. E no teu campo não semearás sementes diversas. Então, existia uma proibição de, no mesmo campo, semear sementes diferentes. E, da mesma maneira, né, os israelitas, eles não deveriam utilizar roupas com tecidos diferentes. Então, nós vemos que, através dessas situações, não é que a questão dos animais, ou da colheita, ou da roupa, faria diferença para Deus. Mas tudo aquilo ali eram símbolos daquilo que tinha acontecido no passado, daquilo que poderia acontecer, de fato, entre os homens, né? Então, assim como as sementes no campo não poderiam se misturar, era um símbolo de Deus para representar, né, uma tristeza de Deus com relação às duas sementes que se misturaram no passado, que poderiam se misturar ali nos dias de Moisés,
e que poderiam se misturar no futuro, como está acontecendo e vai acontecer, né? O que a Bíblia chama de julgo desigual. Depois nós falaremos mais sobre isso. E outra passagem que nos chama a atenção, que está relacionada a Levíticos 19:19, é lá em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 39, onde o próprio Senhor Jesus, ele conta uma parábola que diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Então, nós temos a boa semente que foi semeada no campo, né, no mundo, no planeta. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então, aparece a figura aí do inimigo, que semeia o joio no meio do trigo, ou seja, misturam as sementes, é uma coisa que foi proibida por Deus. E aí, mais à frente, o Senhor Jesus diz: o campo é o mundo. Então, Deus, ele semeou a boa semente. Aí diz: e a boa semente são os filhos do reino, né? Então, a boa semente são homens que Deus plantou no mundo. E o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. O inimigo, quem o semeou, é o próprio diabo. Então, nós vemos na parábola do joio e do trigo, né, o próprio Jesus afirmando e reafirmando aquilo que aconteceu lá no princípio. Então, no mundo, no planeta Terra, tinham dois tipos de seres humanos: aqueles que eram filhos de Deus, a boa semente, e aqueles que eram filhos do maligno, a má semente, o joio que foi colocado no meio do trigo. Então, embora tenha muitos que afirmem, né, que lá em Gênesis 6 os filhos de Deus seriam anjos que abusaram de mulheres, isso não tem no contexto das Escrituras, no contexto ali de Gênesis e no contexto de toda a Bíblia, não tem esse tipo de comparação. Para apoiar as suas ideias, tem até aqueles que vão e consultam livros que não estão na Bíblia, né, como o suposto livro de Enoque. Porém, as Escrituras sagradas não dão base para isso. E o próprio Jesus explica quem é quem em Mateus. Então surge a pergunta aqui: por que os filhos de Deus não podem ser os anjos ali em Gênesis 6? Em primeiro lugar, anjo não é sexuado, né, como a gente pode ler lá em Lucas 20, do 34 ao 36, nas palavras do próprio Senhor Jesus, né? Nós vemos aqui embaixo, né, um texto semelhante, mas a gente vai ler aqui em Mateus 20, 34 e 36, que diz: respondendo Jesus disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Versículo 35. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento. 36. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Jesus está confirmando que não tem relação, Gênesis 6, com a questão dos anjos, ao falar que os anjos não se casam nem se dão em casamento. E é interessante que o texto aqui de Jesus diz que os homens, né, seres humanos, que servirem a Deus, que se dedicarem a Deus, quando eles, depois de morrerem e ressuscitarem, eles também eles são reconhecidos como filhos de Deus. Então, homens sendo chamados de filhos de Deus, não são só anjos. Em Mateus 22, 30, né, tem um texto semelhante das palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Tá? Que é totalmente diferente aquilo que a gente vai ver o próprio Jesus falando em Mateus 24, 38, dizendo, né, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, o próprio Jesus diz: os anjos não casam nem se dão em casamento. E Jesus diz lá em Mateus 24, antes do dilúvio, se casava e dava-se em casamento. Quem era que se casava e dava-se em casamento? Não pode ser anjo, porque Jesus afirmou que anjo não se casa nem se dá em casamento. Então, ali só podem ser homens. Os filhos de Deus são homens que se casaram
com as filhas dos homens. E além da questão de anjo não ser assexuado, anjo não ocupa lugar no espaço, né? Não teria como ter relação sexual com mulheres, porque eles não ocupam esse lugar, né, no espaço. Não teriam como haver essa relação, né? E outra coisa, né, toda vez que os anjos assumiram forma corpórea, foi para cumprir um propósito divino, né? Eles são transformados, sim, eles podem ter a imagem de um homem, né? O próprio Abraão, Agar, né? Isaac, vários homens nas escrituras tiveram, de alguma forma, né, contato com os anjos. Isaac, na verdade, né, os anjos foram na casa de Abraão para anunciar o nascimento de Isaac. Os anjos se apresentaram a Abraão e a Sara. Então, eles assumiram a forma corpórea, mas não foi porque eles quiseram. Eles não têm esse poder de se transformar. Eles não têm esse poder de assumir uma forma corpórea. Quando eles são transformados na semelhança de homem, é para cumprir um propósito divino. É o próprio Deus que faz de seus ministros fogo, labareda de fogo, como diz as Escrituras. É Deus quem define a forma deles. Os anjos não têm poder de se transformarem, né? Como o texto que eu acabei de falar, né? Deus quem os transforma e dá forma a eles. No episódio, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, como alguns usam, né, para alegar que os anjos lá de Gênesis 6, de que os filhos de Deus lá de Gênesis 6 são anjos, o episódio de Sodoma e Gomorra, eles foram homens que desejaram abusar os anjos e não o contrário, né? Então, uma coisa não tem relação com a outra. Não foram anjos querendo abusar de mulheres. Na verdade, foram os homens de Sodoma e Gomorra achando que os anjos eram homens e quiseram abusar dos anjos. Então, além de tudo isso, lá em Gênesis 6, quando os filhos de Deus se unem às filhas dos homens, Deus não ficou irado com o anjo. E Deus não puniu o anjo. A Bíblia vai dizer que Deus se irou com os homens e puniu os homens. Então, assim que a gente vê lá as filhas dos homens se unindo aos filhos de Deus, Deus vai falar que não vai contender para sempre com o homem, né? Através do seu espírito com o homem, porque o homem é carne, e dá 120 anos para ele. Então, Deus se ira com os homens e pune os homens, e não os anjos. Se os anjos fossem os filhos de Deus ali de Gênesis 6, Deus iria punir os anjos. Simples assim, né? É o texto que eu acabei de citar, né? Gênesis 6, do 4 ao 6. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E aí, continuando, o texto diz, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Se fossem os anjos que estavam abusando de mulheres ou se casando com mulheres, Deus iria se arrepender de ter feito anjo ou teria punido os anjos, né? Isso não está no contexto. Ou seja, anjo não está ali no contexto de forma nenhuma. E por último, né, como a gente falou aqui agora, não há nada no contexto que faça referência aos anjos, né? Não tem anjo ali na história. Quer dizer, tem, sempre teve, mas eles não estão mencionados ali naquele contexto. Então, o contexto diz, Gênesis 1, Deus criou o homem para frutificar. Gênesis 2, Deus criou a mulher para se unir ao homem e gerar os filhos. Em Gênesis 3 surge o pecado. E aí, agora não vai ser mais só uma boa semente que vai encher a terra. Agora nós teremos a má semente também. Então, a partir de Gênesis 4, nós vemos a má semente se destacando aí pela família de Caim. Em Gênesis 5, Deus resgatando a sua semente, né, preservando a família de Sete. É uma família que busca Deus no lugar de Abel, do profeta Abel que morreu, que Caim matou. E então, em Gênesis 6 surge os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. Se a gente olhar para o contexto, não tem como afirmar qualquer outra coisa, a não ser que os filhos de Deus são de fato homens, os filhos de Sete, os descendentes de Sete.
E aqui diz, né, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E como os homens começaram a se multiplicar antes de nascerem essas filhas? Então, os homens sempre se multiplicaram através do relacionamento sexual. Então, essas filhas que estão surgindo, que estão nascendo aí em Gênesis 1, são tipo de mulheres específicas, especiais, diferente das outras, que já existiam e estavam multiplicando os homens sobre a terra, né? O primeiro casal, bem como os outros casais, geraram filhos e filhas. A gente vê isso lá em Gênesis 5. Adão e a sua mulher teve Sete e filhos e filhas. Sete teve Enos e filhos e filhas. Enos, e assim vai, né? Nós vemos que todos eles tiveram filhos e filhas. Essas filhas que estão nascendo em Gênesis 6 são mulheres específicas. Por último, aqui, o último tópico. A questão é que essas filhas não são como as primeiras mulheres que nasceram. Essas filhas dos homens possuem alguma diferença das mulheres anteriores. Então, surge no mundo mulheres especiais, mulheres que chamam a atenção, mulheres irresistíveis até para os filhos de Deus. E então, quem são os filhos de Deus que não resistiram a essas mulheres? Bom, será que seriam anjos? Na verdade, os anjos são chamados de filhos de Deus nas Escrituras, né? A gente vê lá em Jó 38, versículo 7, por exemplo, ou até em Daniel, no capítulo 3, no versículo 25, os anjos sendo chamados de filhos de Deus. Mas são somente anjos que são chamados de filhos de Deus? Com certeza não, né? Lá em Jó 38, no versículo 7, nós vamos ver: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, quando Deus estava criando o planeta Terra, os anjos já estavam criados, né? E os santos anjos adoravam a Deus. Mas Adão também é chamado de filho de Deus. E a gente não pode esquecer desse detalhe. A gente já leu algumas vezes aqui Malaquias 2:15, né, onde diz que Deus criou somente um, para que dele gerasse uma semente para Deus. E Lucas, no capítulo 3, no versículo 38, vai confirmar que Adão é chamado de filho de Deus, né? A genealogia de Jesus começa no versículo 23 e ela vai terminar no versículo 38. E justamente vai dizer que Cainã é filho de Enos, Enos é filho de Sete, Sete é filho de Adão e Adão é filho de Deus. Então Adão também era considerado filho de Deus. O povo de Israel são chamados de filhos de Deus por várias vezes. Eles são os primogênitos do Senhor, são os filhos do Senhor. Vamos ler aqui Êxodo 4:22, só para a gente exemplificar. Você pode ler todos esses versículos que estão aqui na tela, né, depois com calma. Êxodo 4, versículo 22 diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Aí o versículo 23. E eu tenho te dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Então nós vemos aí o povo de Israel, uma nação, um grupo de pessoas, de seres humanos, sendo chamados de filhos de Deus. Então isso aí destrói toda a teoria de que os filhos de Deus seriam só anjos. Lembrando que o próprio Êxodo foi escrito por Moisés, o mesmo que escreveu o Gênesis. Então, lá em Gênesis, ele chama a descendência de Sete de filhos de Deus, e aqui em Êxodo ele chama o povo de Israel de filhos de Deus. Tá? Até porque, no meio do povo de Israel, existe uma descendência, existe uma geração de homens que buscaram ao Senhor. Aqui na tela a gente cita, né, em Êxodo 3:6, por exemplo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, homens, né, que foram servos de Deus. Em Atos 3:22, um descendente de Jacó, chamado Davi, o rei Davi,
ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, que executava a vontade de Deus. Nós vamos um descendente de Davi, chamado Josafá, que andou nos caminhos de Davi, seu pai, né? Serviu a Deus e não cometeu idolatrias. Ainda em Crônicas, nós vemos Josias, que a Bíblia diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles. Então, ele serviu a Deus. E mais à frente, um outro descendente, chamado Zorobabel, que é muito depois do cativeiro, no retorno do povo de Israel para a sua terra, depois deles ficarem durante muito tempo escravizados na Babilônia. Zorobabel diz aqui sobre ele, né? E o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Então nós temos dentro do povo de Israel, né, não necessariamente todo descendente de Israel, todos os israelitas são filhos de Deus, mas a gente percebe que na descendência de Israel, que justamente vem de Sete, eles têm homens que se dedicam, que se consagram ao Senhor. Bom, o próprio Senhor Jesus, ele é chamado de Filho de Deus inúmeras vezes em todas as Escrituras. O Salmo 2 é bastante conhecido, né? Onde Deus fala para o seu Messias, né? Para o futuro rei, dizendo que hoje te gerei, tu és meu filho, hoje eu te gerei. E nós temos um outro texto, por exemplo, em Lucas 1, 34 e 35, quando o anjo Gabriel ele visita a Maria, virgem, né, que diz, né, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, Jesus também é chamado de Filho de Deus. Tá? Então, mais um ser humano. Então, e Jesus está ligado a Adão. Se a gente olhar toda a sua genealogia, citada ali em Lucas, nós vamos ver pelo menos 5 colunas, não é, com 12 nomes de pessoas que ligam Adão a Jesus. Então, esses homens, de alguma forma, eles levaram no seu DNA, na sua genética, no seu comportamento, na sua busca, essa herança dos filhos de Deus. Aqueles homens que, lá nos dias de Enos, começaram a buscar o nome do Senhor. Embora Adão não tivesse buscando ao Senhor, mas o seu descendente, seu neto Enos, começa a buscar a Deus. E, né, não menos importante do que o povo de Israel, ou Adão, ou os anjos, aparece aí a igreja. A igreja, ela também é reconhecida como filhos de Deus. Nós temos um texto muito famoso, né, em João capítulo 1, onde vai dizer, né, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, sim, aqueles que creem em Jesus, independente de quem é o seu pai ou sua mãe, eles são filhos de Deus. Eles não nascem da vontade da carne, do prazer da carne, mas eles são gerados pelo próprio Deus. Então, nós temos aí em todas as Escrituras provas de que, sim, Deus ele é pai de muitos filhos, né? E aí surge a pergunta, né? De quem Deus é pai? Então, a gente vai ver em toda a Bíblia, né? Deus é pai de Adão, Deus é pai, sim, dos anjos, Deus é pai de Jesus, Deus é pai da igreja e é pai de todos aqueles que creem no nome de Jesus, independente da época. Homens creram em Jesus antes dele nascer. Nós cremos em Jesus depois que ele morreu. Mas é através de Jesus que nós alcançamos o perdão dos pecados e a presença de Deus. Em Romanos 8, no versículo 15, vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, todos aqueles que são filhos de Deus têm um espírito de adoção de filhos. Nós fomos adotados pelo Senhor. E por isso nós clamamos a Ele, Pai. Abba, Abba hebraico, né? Abba, Pai. Em Efésios 3, 14 e 15, para a gente poder concluir nessa noite, o apóstolo Paulo ele vai dizer: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então Deus, Pai, ele tem uma grande família. Ele tem uma família de anjos nos céus, ele tem uma família de homens na terra, e todos reconhecem Jesus como seu Senhor. Então, lá em Gênesis 6, não pode ser anjo, né? Porque anjo não tem a possibilidade de se relacionar com mulheres e gerar filhos homens, né? Mas aqueles filhos de Deus que estavam lá em Gênesis 6, sim, eram homens que, em algum momento, foram consagrados a Deus, que buscaram a Deus, mas se misturaram, permitiram que Satã incluísse no meio deles uma semente ruim, uma semente má, a semente da serpente. E se o Senhor nos permitir, em outra oportunidade, nós vamos falar sobre essa mistura dos filhos de Deus, que seriam os descendentes de Sete, com as filhas dos homens, que seriam as mulheres que descenderam de Caim, influenciada pela líder Naamá. Jesus te abençoe e até a próxima.